Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu afogado dentro de um balde. Foi na cidade de Lagoa Seca. Essa criança que vocês estão vendo aqui agora, infelizmente é mais um caso de criança que morre afogada em situação de acidente doméstico. Nós estamos mostrando muitas dessas situações. Diego Magão está ao vivo agora e conta os detalhes pra gente. Pois não, Magão? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Muito bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham agora o Tribuna Livre, né? Um fato lamentável, uma criancinha de 1 ano e 3 meses que morreu afogada. Isso aconteceu ontem na cidade de Lagoa Seca, aqui na Paraíba, né? Segundo informações, a mãe estava com a criança lá do lado, a criança tomando banho lá no baldezinho, tal. Quando foi, ela saiu. A mãe saiu. E quando voltou, a criança já estava desacordada, né? Os familiares tentaram até animar a criancinha, levaram para o pronto-socorro de Campina Grande, mas infelizmente ela não resistiu e veio a falecer, né? A gente sempre reforça aqui, inclusive existem outros casos dessa mesma situação, né? Fato lamentável. O corpo do Everton Matias de Oliveira será sepultado na tarde desta terça-feira e vai ser na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, né? Um fato lamentável que a gente começa a terça-feira aqui registrando esse fato. Volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Diego Magão. Informações, infelizmente, dessa criança. A você que está me acompanhando agora, que é pai, que é mãe, que é responsável, todo e qualquer cuidado, porque se ser pai, se ser mãe, é dedicação exclusiva, né? Às vezes 1 minuto que você perde ali de algo que você está fazendo, principalmente quando envolve altura, quando envolve alguma situação de buraco, quando envolve água, fogo e energia. São os cuidados que nós devemos ter, altura também, como bem falei, em relação às crianças, né? Tem água perto, tem fogo, tem algo desse tipo. Tomada, inclusive, extensão, cuidado, todo cuidado deve ser mantido a todo momento para evitar que uma situação como essa, uma cidade inteira comovida com o acontecimento com a criança, um bebezinho ainda, lamentavelmente mais um. Aliás, são muitos os acontecimentos que nós mostramos aqui de crianças que morrem afogadas, caindo de escada, caindo de prédio. Aquele caso da criança que caiu há pouco mais de um mês, lá em Bahia, a criança caiu de uma altura de um 1º andar. A criança caiu, felizmente, graças a Deus a criança não morreu, mas ficou ferida, foi levada para o hospital. E agora mais uma situação de uma família, infelizmente, uma família muito triste com esse acontecimento. Um outro caso também envolvendo criança foi um bebê de 2 anos, de 2 meses, na verdade, que morreu engasgado com leite materno no bairro do Roger. Vejam só que situação, leite materno, criança sendo amamentada. O Diego conta os detalhes dessa história agora. Um caso que repercutiu bastante nesse final de semana, um bebezinho, ela morreu engasgado com o leite materno. A mãe acordou de madrugada, pegou o seu bebê, colocou na cama, amamentou. Quando percebeu pela manhã, a criança já não respirava mais, né? O bebê já não respirava mais. Quem está ao meu lado aqui é o Major Antônio, aqui do Corpo de Bombeiros, para explicar melhor, né? Isso é um fato isolado que aconteceu, mas existem outros casos. Nesses casos assim de criança engasgar, bebê, qual é a melhor maneira de se comportar? Quando você tiver, principalmente como foi o caso que você falou, de criança de colo que apenas amamenta, a gente deve observar essa criança. Eu vou pegar essa boneca aqui para poder ficar melhor para a gente entender. Então eu estou com a criança está nesta condição de engasgo. Eu vou tentar colocar as minhas mãos aqui, ó, ao lado da boca da criança. Cuidado com o pescoço para não estar abraçando o pescoço. Vou colocar ela no meu braço, deitada. Aí eu vou precisar de uma cadeira. Por quê? Porque sentando na cadeira, eu vou colocar a minha perna um pouco inclinada, de maneira que a cabeça fique mais baixa que os membros inferiores. Vou pegar a minha mão e no calcanhar da mão, podemos falar assim,
dar 5 tapotagens. Não são 5 tapas. A gente chama de tapotagem porque ela vai ter um segmento. Eu vou dar aqui perto das escápulas, entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre apoiado na perna que está inclinada, tá? Depois de dar essas 5 tapotagens, que é uma tapa escorrida, eu vou passar em monobloco para o outro braço e vou passar para outra perna, que já não vai estar mais inclinada, ela vai estar em paralelo com o solo. Vou observar, ver na cavidade se já conseguiu sair, extrair aquilo que estava impedindo da criança respirar. Caso não, e muito cuidado para não colocar o dedo e empurrar alguma coisa mais para dentro, tá? Então isso aí é muito importante. Então você, caso não tenha, você vai ver entre as linhas do mamilo, você vai colocar 2 dedinhos e vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. E depois repetir aquele primeiro procedimento. Vou colocar a minha mão aqui, ó. Cuidado com o pescoço. Vou fazer esse movimento em monobloco, já para a perna que está inclinada. 5 tapotagens. 3, 4, 5. Novamente em monobloco para a perna que está em paralelo com o solo, lembrando sempre das perninhas dos braços está distribuído para um lado e para o outro do meu braço, e novamente olhar a cavidade bucal da criança. Muitas vezes você já percebe que aquele líquido grosso, ele, nesse movimento de inclinação, ele já escorreu e já está no chão, tá? Então, passado isso, você percebendo que a criança, ela já voltou, já tornou, você vai dar para a mãe, né, no caso, ou para o pai, para ele colocar a criança no seu colo, para dar para ela o carinho necessário pelo aquilo que ela passou, tá? Agora, é importante a gente sempre buscar uma pessoa que esteja calma. Se o pai e a mãe estiver calmo, ok. Como já aconteceu, inclusive, com a minha filha. Fiz esse procedimento, eu, minha esposa e eu, cada um fez 1 ou 2 vezes, enquanto ela ainda era de colo. E resolveu, deu certo. Porque se os pais estiverem ali muito agitados, ele pode fazer o procedimento errado. Então, passar para uma pessoa que conheça essa técnica, para que na tranquilidade desta pessoa, ela faça a técnica correta. Major, é uma ação, uma manobra que salva vidas, né? Como o senhor falou. E importante também a gente conscientizar, né? Evitar esse tipo de situação, colocar a criança, né, bebê no colo, assim, na cama, objetos pequenos também. Evitar esse tipo de situação para evitar justamente esse engasgo. Eu vou distribuir também os cuidados, a função para os pais. Eu sei que os nossos telespectadores, os papais, são 10. Mas o pai, numa condição dessa de madrugada, que precisa a mãe dar de amamentar, segurar um pouco ali o seu sono, ficar observando a mãe dando de mamar à criança. Quando terminar aquilo ali, a mãe vai procurar fazer com que a criança ela arrote. Após isso aí, a criança vai repousar e vão os 3, pai, mãe e criança, dormir tranquilo. Então, pai e mãe têm aí essa operação, né? Essa missão para que a sua criança possa se alimentar com o maior cuidado possível. Essa matéria do Major Antônio, feita pelo nosso repórter Diego Magão, ela mostra exatamente algo que todos nós, independente de ser militar ou não, trabalhar com segurança pública, com saúde, nós devemos ter o conhecimento, porque às vezes você pode se deparar com uma situação como essa, um civil pode se deparar com uma situação de uma criança sendo ali, a criança passando por um processo de sendo engasgada e por aí vai, e a gente ajudar a salvar enquanto não chega ali um profissional de saúde. Então, lamentavelmente, muitas situações acontecem e muitas crianças morrem por uma ausência de um atendimento, de alguém ali para fazer esse procedimento que ele bem ensinou. Você pegar a criança, colocar a criança emborcada aqui no braço e pressionar por algumas vezes, como ele bem mostrou aí, até que a criança tenha o seu canal da respiração liberado e que não possa morrer engasgada. Então isso é importante. Se você não sabe ainda fazer esse procedimento, busque saber. É algo para a vida, que você pode tanto ajudar a sua criança, o seu filho, a sua filha, como uma outra pessoa que você possa encontrar na rua. 6h34 agora, acorda minha Paraíba, acorda